força, o privilégio de tê-los aqui conosco, mas esse privilégio, somente o nosso, ele é dado por Deus, ele vem de Deus, ele vem do Pai. O Pai dessa alegria, esse gozo, a paz, a bondade, essa comunidade, ela vem do Pai, ela vem de Deus, ela vem do alto, que ela permaneça, prevaleça em nós, guiados pelo Espírito de Deus, guiados pelo Espírito Santo de Deus, alimentado por Ele, que contra essas coisas do Espírito não há lei, não há ordenança, não há mandamento algum. Meus amados, sejam todos bem-vindos, abraçando a nossos amigos, amados irmãos aí, que nos assistem aí pelo Facebook, sintam-se abraçados por cada um de nós, amém? Meus amados, semana passada tivemos aqui na palavra com a mensagem da parte de Deus, o nosso irmão José. Vamos ficar dessa forma aí, de forma alternada. Um sábado eu, por exemplo, hoje, próximo sábado, o irmão José, e vamos assim, na alegria de Deus, assim ele nos permitiu. Amém, meus amados, trazendo sempre para vocês com a mensagem da parte de Deus. E também entoando tantos louvores a Ele, ao Criador, com a alegria. A alegria do Senhor, ela é a nossa força. Amém, meus amigos, meus amados. Mandando um abraço aí para os nossos amigos do grupo de WhatsApp, conhecendo a graça. Nosso irmão Reginaldo, nosso irmão Patrícia, Gesivan, Jorge, Thiago, os candidos, os demais aí do grupo, familiares também de vocês. Bênção de Deus, sei menina da vida de vocês. Quero dizer-lhes, estamos juntos e misturados no mesmo Deus, na mesma fé, no mesmo Espírito. Amém, meus amados? O mesmo Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito que conhece as profundezas de Deus. Amém, meus amados? E hoje, 25 de janeiro de 2025, estamos agora às 20 horas 55 minutos. Para você que está nos vendo, você que está nos assistindo, para você que ainda vai nos assistir, se essa é a vontade de Deus, se é a vontade do Pai, que assim seja. Amém, meus amados? Abraçando também o Arredo, Alain, também Luciana, Juliana, Lúcia, a cada um de vocês, o nosso abraço, enfim, para todos vocês que nos vêem, nos assistem aí, para conchego do seu lado, no seio da família, aonde tiver um evento, onde houver um evento de Deus escolhido, que assim seja a vontade dele, bênção de Deus, sabedoria. Bem, meus amados, lembramos que não pregamos a nós mesmos, não pregamos para agradar a homens, pregamos a verdade, abrimos a verdade, esclarecemos a verdade, pois dessa verdade nós nos alimentamos, e a verdade, ela é Deus. E nós, de nada podeis fazer contra a verdade, a não ser ir em favor da verdade. Meus amigos, meus amados, meus irmãos, para você que está com uma Bíblia, eu te convido a abri-la lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, tá bom? Hebreus 11, 6, para você que está com a Bíblia, mas se não tiver, não se sinta constrangido. Da mesma forma, você vai ouvir a palavra, pois ela é feita com a fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém. Amigos? Pois bem, vamos lá. Abraçando aí, meus amados, a família do nosso irmão Carlinhos aí, pela perca, né, da genitora dele, a nossa solidariedade, o nosso sentimento, a sua dor é a nossa dor, né? Choramos com o que choram, nos alegramos com aqueles que se alegram também, assim diz o Evangelho de Cristo. O que ela combateu o bom combate, acabou a carreira, mas guardou a fé e agora está de volta para Deus. Voltou para Ele porque já era Deus, né, meus amados? E a vida continua aqui na terra, enquanto a terra ela é o nosso lar. Amém, meus amados? Vamos aí achar, quem achou aí, diga amém. Hebreus, capítulo 11, versículo 6, agora às 20 horas 58 minutos. Para você que nos vê aí. Vamos lá. Vamos ler? Cristão tem que ler. Cristão tem que ler e entender. Amém, meus amados? Se você enredar, não ser enganado. Tem muita gente aí que faz confusão
uma coisa. Tem muita gente aí que se acha entendido, que se acha doutor, dono da lei, na verdade, mas a gente até compreende a defesa daquilo que foi abolido lá na cruz, que Cristo aboliu, que homem nenhum fora capaz de cumprir, somente ele veio para cumprir a lei, não para revogar, e ele cumpriu porque ninguém fora capaz de cumprir. Mas ainda tem gente aí ressuscitando a lei, defendendo aquela lei que foi abolida por Cristo, e eu até compreendo, dou razão, porque ele sabe mais ou menos por que defende, qual a razão que defende. Banindo a lei, ela sendo encravada lá na cruz, com ela vai junto muitas coisas, inclusive dízimo, dinheiro que sustenta essa gentalha por aí. Enganando os irmãos, os falsos profetas. Amém, meus amados? Mas deixa isso para lá, que a justiça, a vingança, ela pertence a Deus, pertence ao Pai, e a nós cabe apenas aqui abrir a verdade, o Evangelho da verdade, e nos alimentar dessa verdade. Amém, meus irmãos? Vamos até lá então, Hebreus 11:6, vamos ler. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Amém. Nunca se pode agradar a Deus sem fé, sem confiar nele. Qualquer um que queira ir a Deus deve crer que ele existe, um Deus, e que ele recompensará aqueles que sinceramente o procuram. Amém, meus amigos? Glória a Vamos fazer Deus. uma breve confissão de fé nessa palavra. Soberano Deus, nosso Pai, que a tudo fez, tudo criou, criou o céu, a terra, o mar, a fonte das águas, todas as coisas, senhores. Estamos diante da tua palavra, Senhor, a palavra viva e eficaz, a palavra da verdade que nos lava, que nos limpa com água, Senhor. Sabemos que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Cremos que o Espírito está em nós. Cremos, Senhor, que Cristo ele já foi sacrificado, ele veio para cumprir a lei, não para revogar, e aboliu toda a lei, toda a ordenança, o mandamento, encravando lá na cruz, e nós não anulamos a cruz de Cristo, não anulamos a graça de Deus que ele derramou em nós gratuitamente. Manifeste, Senhor, o teu poder, o dom perfeito do alto, porque todo dom perfeito ele vem do alto. Manifeste a sabedoria que vem do Espírito, que vem do alto em nossas vidas, que não seja a carne, mas seja o Espírito de Deus a se manifestar, que venha fluir rios de água viva em nós e na vida daqueles que nos verem, nos assistem pelas redes sociais, o povo de Deus que aqui também está. E aquele que crê, diga amém. Amém. Amém, meus amados, meus amigos, meus irmãos. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Qualquer um que queira ir a Deus deve crer que Ele é um Deus e que Ele recompensa aqueles que sinceramente o procuram, aqueles que são sinceros de coração, aquele que realmente ele guarda a lei espiritual dele lá no coração, na mente e no entendimento, para que ele viva ensinar. Conhece ao Senhor de forma nenhuma, do menor ao maior. Ordenança, mandamentos, preceitos da lei, meus amigos, meus irmãos. Isso agora está na nossa mente, está no nosso entendimento. Nós somos a própria carta dele, não precisamos mais de nenhuma recomendação, meus amados. Alguém chegar, conhece a Deus, conhece ao Senhor, certamente que do menor ao maior ele conhece a Deus, porque ele havia dito uma aliança que ele fez com o seu povo, com as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele já falava pela boca do profeta Jeremias que faria uma nova aliança com o seu povo. Aliança não como aquela que ele fez com os seus pais, com os ancestrais que caíram pelo deserto, que não cumpriram o acordo feito com Deus. E daquela forma, ele viu que o homem certamente iria perecer. O homem nunca cumpriu a lei, o homem nunca cumpriu o mandamento, senão ele não mandaria Cristo para cumprir toda a lei. E agora, meus amados, não é por mandamento, não é por sacrifício, não é por lei, é tanto que ele usou o profeta também, a boca do profeta, ele disse: misericórdia eu quero, sacrifício não. A lei ela é sacrifício, o
mandamento, ela é sacrifício. Guardar o sábado é lei e é sacrifício, meu amado. O Senhor já dizia, as Escrituras já previam a graça de Deus para um dia. Misericórdia eu quero, sacrifício não, de forma nenhuma. Qual é a forma que se agrada a Ele, ao Senhor? Pela fé, crendo nele, confiando nele. Não é se sacrificando, se matando, não, meus amados. Deus não quer sacrifício de ninguém. Deus não quer ninguém guardando o sábado. Não estamos no tempo da lei, não estamos debaixo de lei, não nascemos debaixo de lei, não escolhemos dia para adorar a Deus, agradar a Deus, pois Ele está em nós 24 horas, onde estivermos, aonde formos, o Espírito dele está em nós. Sim ou não? Glória a Deus, meus amados. Digam glória a Deus. Está em nós, o Espírito de Deus está em nós. Como o apóstolo Paulo mesmo lhe disse: por acaso não sabeis que sois santuário do Espírito Santo de Deus? Sim, meus amados, está em nós, está em você. Seja guiado por ele, pelo Espírito de Deus. Manifeste em você o amor, o gozo, a paz, a bondade, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio, porque contra essas coisas não há lei. Há mandamento? Há ordenança? Não há. Há mandamento maior do que o amor de Deus? Você ama o seu irmão, ama o seu próximo como a si mesmo? Então, meus amados, tudo aquilo ali foi abolido na cruz do Calvário. Então, somente você seja sincero com Ele, seja sincero ao Senhor, porque quando Ele olha para você, Ele não olha para a sua roupa, Ele não olha para a sua cara, Ele não olha para a sua cor, Ele olha para o seu coração que está dentro de você. Ele quer ver sinceridade em você, não demagogia, não falsidade, como muitos por aí, não hipocrisia, como Cristo mesmo ele dizia: hipócritas, bem já profetizava Isaías a vosso respeito, se aproximam do Senhor, honram com a boca, com os lábios, mas o coração está longe, prefere obedecer mandamentos de homens do que ao Senhor. Sim, meus amados, verdade, tem muitos aí assim, defendendo aquilo que Cristo aboliu lá na cruz, anulando o sacrifício de Cristo e dizendo para você não, defendendo com unhas e dentes aquilo que Cristo aboliu lá na cruz. Até professa o nome dele, porém nega, supondo que a piedade ela é fonte de lucro. É assim, meus amados, que a gente vê. Mas nesse culto a gente não cai mais. Nesse culto, nesse reggae, a gente não come mais de forma nenhuma. Que o juízo de Deus, que a justiça de Deus se manifeste, como temos cantado. Temos sede de justiça, sim, como temos louvado. Temos sede de justiça, sede de Deus em nossa vida, na vida do nosso povo, que se manifeste a justiça de Deus. Glória a Deus. Na vida do nosso povo, na vida daquele que nos persegue, na vida daqueles que perseguem o nosso povo, que se manifeste a justiça de Deus. Verdade. Portanto, sem fé é impossível agradar a Ele. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ele não tem prazer naquele que recua na fé. Não adianta fazer sacrifício, não adianta pegar sangue de bode e de touro e sacrificar, não adianta jejuar, não adianta levantar um copinho de suco, um pedacinho de pão, dizendo que é comunhão com Deus, participando do sangue de Cristo do corpo. Não é, meus amados, não é. Páscoa não é mais, não é. Era sacrifício, era lei, não faz parte mais disso. É você confiar. Agora é você confiar, crer, sem precisar tocar, sem precisar pegar. Esse é o pacto que Deus sonhou para você. Glória a Deus. Já testificavam isso. Senão, já começou mesmo por quem? Por Abraão. Por Abraão. E passou, de Abraão foi para a lei. Passou-se o tempo da lei até Moisés, depois veio Cristo, daí vinha a graça de Deus e volta novamente a fé que começou com Abraão. Portanto, esse pacto ele é da fé, é para aquele que
crer. Não somente creia no Senhor, confie. Amém. Glória a Deus. Amém, meus amados? Se não, vejamos como há agradar a Deus. Apóstolo Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26, vamos lá. Atos dos Apóstolos. Acharei, meus amigos, meus irmãos. Atos 17, 26. Paulo, lá na sua passagem com os gregos, né? Filósofos, epicureus, né? E outras versões leis chamavam de poetas, né? Filósofos. Ele falou, ele criou, partindo de um só homem, que era o Adão, todas as pessoas do mundo, e espalhou as nações pela face da terra. Ele determinou previamente qual delas se levantaria e qual cairia, e quando, e determinou as fronteiras das nações, verdade? Tudo através de Abraão. Primeiro começou com um só homem, só Adão, a formação de um povo, a formação de uma unidade. Daí foi se proliferando, crescendo, se multiplicando, criadas as nações, né? E também suas fronteiras, cada nação com sua língua diferente, com seus costumes, mas ele pôs uma fronteira ali, separando, mas vindo tudo de uma só criação que ele mesmo criou. Verdade, meus amados? E também, além de determinar as fronteiras, ele determinou o tempo, ele determinou os dias, determinou qual a nação que cairia. Naquela época, né, já determinou, e nós sabemos qual a nação que cairia, e por sinal se cumpriu a mesma coisa que Cristo havia profetizado sobre aquele lugar. Não vai ficar pedra sobre pedra. Vede, meus amados. E Paulo lá confirmando, então ele continuou, lá no versículo 27, o seu objetivo em tudo isso foi que eles buscassem a Deus e andassem, ainda que as alpafadelas, ou em outras palavras, tentando, tateando, feito alguém que não enxerga, sai lutar procurando alguma coisa, procurando Deus, quem sabe, pode achar, pode encontrar, tateando, fazendo um sacrifício aqui, ali, um jejum, uma campanha, está fazendo o quê? Estou procurando Deus, estou buscando a Deus, assim, dessa forma. Meus amados, não tem isso, meus amados, era daquela forma. Você não pode sair por aí tateando, quem sabe, procurando, quem sabe pode encontrar a Deus. Você não vai achar dessa forma, assim não. Achar jamais. Assim não. Ou você crê, meu amado, você não terá a glória de Deus, isso é pela fé. Deus não se revela a você assim, você tateando, quem sabe, por acaso eu acho a Deus, vou ali no monte, vou orar, vou fazer um sacrifício, quem sabe eu encontro Deus na minha vida. É assim que Deus manifesta, se revela a você, de forma nenhuma. Era o que Paulo estava explicando. Aqui ele continuou, ele disse, o seu objetivo em tudo isso foi que eles buscassem a Deus e andassem ainda, que as apalpadelas em direção a Ele, para conseguir encontrar, embora Ele não esteja longe de nenhum de Nós. Por que você sai tateando, caçando um jeito? Por acaso você pode encontrar a Deus buscando? Ele está dizendo que está tão perto que você não imagina. E você tateando, procurando Ele, e Ele dizendo, meu filho, eu estou aqui tão perto de você, e você tateando dessa forma, você acha que vai me encontrar assim? Não é dessa forma. É os que estavam debaixo da lei e vinham fazendo, como muitos até hoje continuam com isso, e ainda defende aquela tese, se achando mestre, doutores, induzindo as pessoas ao erro,
Até como Paulo dizia, supondo que a piedade ela é fonte de lucro. Dá para vocês entenderem, né, meus amados, meus irmãos? Dá para compreender, né? E você não vai comer mais desse reino, como a gente também. Se a graça de Deus se revela a nós, se o poder de Deus, o Espírito de Deus vem e se revela a nós, a gente vai sair tateando, procurando até os quem sabe pode encontrar. É assim que é para fazer? E ele dizer: meu filho, eu estou tão perto de você, eu faço morada em você. Como Paulo disse: por acaso não sabeis que vós sois templo do Espírito Santo, santuário do Espírito Santo de Deus? Por que você ainda está procurando ele? Aonde? Tateando. Por acaso você pode encontrar assim? Você não conhece? Igualmente Paulo disse com aqueles filósofos epicureus do Palácio da Justiça, lá na Grécia, ele diz: vós sois acentuadamente religiosos. Eu passava aqui e via escrito lá no altar de vocês: ao Deus desconhecido. Vocês adoram porque vocês não conhecem. Vocês não conhecem. Ele está dentro de vocês, tão perto de vocês, se vocês nem imaginam. Você sai tateando, procurando por acaso, sai buscando no tato. Quem sabe pode encontrar. E não é assim. Não é dessa forma. E ele nos ensinava daquela forma. Aqui ele continuou. Aquele versículo 28, porque nele nós vivemos e nos movemos e existimos, como dizem os próprios poetas de vocês, nós somos filhos de Deus. Cremos sim, e que nós somos filhos de Deus. Inclusive, o Espírito Santo de Deus, ele testifica com o Espírito que há no nosso interior. No interior do homem e da mulher, ele testifica que nós somos filhos de Deus, meus amados. É assim. Ele continuou aqui, o versículo 29. Se isso é verdade, não devemos imaginar Deus como ídolo de ouro, ou de prata, ou feito de pedra, pelos homens. Versículo 30. Deus tolerou a ignorância passada do homem a respeito dessas coisas, mas agora ele ordena a todo mundo que se arrependa e jogue fora os ídolos e adore somente a ele. Se você fizer um sacrifício, você é um idólatra. Se você fizer as coisas da lei que Cristo aboliu lá na cruz, você é um idólatra, sim, porque isso não é fé. Se você não crê, você é um idólatra. É assim, meus amados. Aqui ele continuou: porque determinou um dia para julgar com justiça o mundo por meio do homem que ele destinou, e já mostrou quem é ao ressuscitar Cristo. Sim ou não, meus amados? Sim, Deus não já se glória a revelou? Já, sim, como? Ressuscitando a Cristo. O mesmo Espírito que vivificou a Cristo é o mesmo que está em nós. É o mesmo que há de nos vivificar no grande dia que o Senhor determinou, ou ele determinar. Continuando, versículo 31, porque determinou um dia para julgar com a justiça o mundo por meio do homem que ele destinou, e já mostrou quem é ao ressuscitar Cristo. Quando ouviram Paulo falar da ressurreição de uma pessoa que esteve morta, alguns riram, mas outros disseram: outro dia nós queremos ouvir mais a respeito disso. Meus amados, quando se trata no ponto de crer, aí um vaza para aqui, outro vaza para lá, porque isso vem da natureza humana. Ele quer ver, ele quer tocar, ele quer pegar, ele quer um sacrifício, e não é assim que Deus trabalha. Quando traz para ele algo grande que o Senhor Deus preparou, como ele falou, por exemplo, de algo que para o homem, quando ele olha, ele diz: é impossível, mas para Deus não há nada impossível, porque não é quando o homem quer. O tempo não é do homem, é de Deus. Não é quando o homem assim quer, quando ele corre, não é? É se lhe aprover a misericórdia de Deus. Quando Paulo falou de ressurreição, como é que é um morto ressuscitar, um morto se levantar? Eles ali,
saíram vazando. Outro dia, não, me fale disso outro dia. Outro dia, a gente fala desse assunto, seria demais para a mente daquele povo compreender como até hoje, fé para muitos é coisa difícil de se entender. As coisas do Espírito, meus amados, é complicado para se entender, é difícil de se entender. Como o próprio Pedro mesmo, pregador da circuncisão, que andou com Cristo, quando Paulo chegou e apresentou para eles a graça, ele não compreendeu. Ele disse, essas coisas que o irmão Paulo prega é muito difícil de se entender. E ali o cara sai vazando. Ele quer algo da maneira dele. Ele quer algo assim, coisas que vêm da natureza humana que o homem faz, que o homem ensina e sai passando e sai mostrando. Quando se fala em fé, ele diz isso é impossível. Ele bota o coração dele longe, aí ó, vai vazando, vai saindo fora. Não, outro dia a gente conversa. É desse jeito. E fizeram assim dessa forma com Paulo. Foi assim que fizeram com ele. Quando mostra, quando Deus quer se revelar a ele, quer mostrar a sua glória a ele, como fez com Cristo, ele diz, não, outro dia, deixa para outro dia. Outros zombam, vão rirem, acham graça. Porque acham demais as coisas do Espírito para compreender. É demais para a mente ele tentar compreender as coisas do alto, as coisas que vêm de Deus. Mas quem tem olhos iluminados, crê, acredita. Quem tem a mente de Cristo, ele compreende as palavras que vêm de Deus, que vêm do alto. Aqui então Paulo, no versículo número 3, ele com isto terminou a discussão de Paulo com ele. Ele encerrou por ali, porque chegou no ponto principal, ele pregou, ensinou. Quando chegou no ponto principal que ele queria entregar, eles não quiseram, eles não queriam mais ouvir, eles se afastaram. No início até tinha um interesse, me diz, me explica essas coisas aí, que chega de ti aos nossos ouvidos. Eles até queriam ouvir, mas quando veio eles não aguentaram, vazaram. Não, outro dia a gente fala sobre isso aí. Mas quando se trata de sacrifício, quando se trata de idolatria, naquilo que vem da natureza humana, ele tem que ver para crer, ele tem que tocar, tem que pegar para crer, aí isso ele não foge não, de forma nenhuma. Até defender com unhas e dentes aquilo que Cristo enterrou, aquilo que Cristo encravou lá na cruz, ele quer ressuscitar, trazendo de volta o que Deus já fez. Me chama de obra, né? Me chama de obra. Qual a obra então para Deus? É ressuscitar aquilo que Cristo já fez, já cumpriu, para fazer tudo de novo. Assim seria necessário ele vir várias vezes, fazer vários sacrifícios, ser crucificado várias vezes, seria anular o feito dele. E Deus, ele não é um para que minta, nem para que se arrependa, e dá mais para ficar repetindo as coisas, voltando lá atrás. A palavra dele é uma só. A verdade, ela é uma só. E mais, não existe verdade escondida. Ninguém consegue esconder a verdade. Passa o tempo que passar, ela vem à tona. Ela vem. Não adianta, pode fazer o segredo que for, vai chegar o momento que ela se revela a você. É desse jeito. Continuando então, você está em Atos. Vamos lá, mais um pouco disso aqui. Como agradar a Deus? De que forma você vai agradar a Deus? É se oferecendo como sacrifício? Fazendo sacrifício? De que maneira você vai agradar a Deus? Jesus, nos seus dias da carne, lá em João 14:7, vamos lá. João 14:7. Amém. Ei, João 14:7. João é um discípulo amado, né? Um discípulo amado. Senhor e ele, né? Senhor e ele. Ele como assim? Ele. Isso era Pedro, né? Com ele. E ele, o Senhor disse, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que importa? Meus amados, será que João ainda está vivo até hoje? Será que João ainda está vivo? Procura-se João vivo por aí, porque Jesus disse que era para ele ficar vivo até ele voltar. E tem muitos ainda esperando Cristo voltar, né? Cristo vai voltar, meus amados? Quem vai voltar? Nós Nós que vamos voltar para Ele.
Verdade. Por quê? Porque ele já voltou, ele cumpriu o que ele disse. Nós é que vamos voltar para ele, meus amados. Por quê? Porque já era dele. A nossa pátria, ela não é terrestre, ela não é desse plano, ela é celestial. Nós não vamos para lá, vamos voltar para lá, porque foi de lá que nós viemos. Nós não vamos lembrar disso de forma nenhuma, porque Deus tem todo trabalhado. Ele fez tudo perfeito. A natureza, ela é perfeita. Tudo que Deus fez é perfeito. Mas você vai me dizer, você vem me dizer que o homem é perfeito? Sim, Deus fez o homem perfeito, sim. Ele fez o homem perfeito, meus amados. Porém, se o homem não é como você imagina ser, mas não é por causa de Deus. Ele criou o bem e criou o mal. Deus criou o mal, sim, mas ele não é mal. Ele não é mal. Criou o bem, criou o mal, e isso deixou ao encargo do homem, da humanidade, de tão misericordioso que ele é, com todo o amor infinito que ele tem, com toda a sua bondade, ele entregou ao homem e lhe disse: eis que lhe proponho hoje a vida e a morte, mas sugiro que você escolha a vida. Ele não mandou você praticar o mal, ele criou o mal, bem verdade, mas deu a você uma escolha. Quem escolhe ser mal, ruim, é o próprio homem. É o homem carnal, o homem com carne ativada. Amém, meus irmãos? Vocês creiam nisso? Amém. Glória a Deus. Pois é, meus amados. Então, e continuando aqui, Cristo nos seus dias da carne, João 14, 7, ele diz: se vocês soubessem quem eu sou, então saberiam quem é o Pai. Ele já estava dizendo tudo, ele já iniciou assim. Vendo ele, nos dias da carne, viram os prodígios dele, a maneira que ele andou, a maneira como ele ensinou, e ainda não conheciam a ele. Imagine, se vendo ele, eles não estavam crendo, imagine o Espírito partindo e dizendo que vinha um Consolador, vinha o Espírito Santo. Imagine, se em carne eles não estavam crendo. E ele disse: se vocês soubessem quem eu sou, então saberiam quem é o Pai. Filipe disse: Senhor, mostre-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus tinha acabado de falar com ele, ou ele se fez no centro, ou ele fez uma pergunta maldosa. Ele tinha acabado de explicar, olhando para ele, ensinando para ele aquelas coisas, e ele diz: mostre-nos o Pai. Aí Jesus vai dizer: eu acho que só faltou xingar. Ele não xingou, mas eu creio que no momento ali, ele chamou ele de jeito ali. Mas rapaz, eu acabei de lhe explicar, lhe ensinando, você não abre a mente, você não abre o coração, você andando comigo todos os dias como esses demais, eram os 12 discípulos, e aqui Jesus ele disse, respondeu a ele: você nem sabe ainda quem eu sou, Filipe. Só falta chamar de outra coisa. Andando comigo, você não sabe ainda quem eu sou. Você vem me pedir para mostrar o Pai. Ele disse: nem sabe ainda quem eu sou, Filipe. Mesmo depois de todo esse tempo que tenho estado com vocês, qualquer um que me viu o Pai. Portanto, como você está pedindo para ver meu Pai? Já viu? O cara queria ver espírito. Olha só o ser humano, a mente do ser humano. Se vê uma pessoa em carne e osso, vivo, ele não crê. Imagina, ele vai crer no que não vê? Vai crer no que não vê? Nas coisas do alto do Espírito ele vai crer, se ele não está vendo? Imagina o ser humano. Filipe era só um pequeno exemplo daqueles dias e do que há nos dias de hoje. Se vendo em pessoa, ao vivo, em carne e osso, vendo os milagres prodígios, ele não crê, ele duvida, ele diz uma piadinha, isso, aquilo, outro, não, me conte isso outro dia, aí vai sair fora, ri, zomba, não é assim? Mas Filipe ele não estava zombando dele, porque as coisas do Espírito, do alto, é difícil para o homem compreender, ele vai compreender.
Ele não vai ter aquilo ali como prova. Ali é apenas um exemplo de Filipe, mas Filipe, você andando comigo, você me vendo, você pede para me mostrar meu Pai. Ele disse mais, ele continuou. Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são propriamente minhas, mas do Pai que vive em mim, e Ele faz a sua obra por meu intermédio. Basta vocês crerem nisso. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Creio nisso, ao menos por causa dos poderosos milagres que me viram fazer. Se você me vendo, você não crê? Eu também não creia por causa dos milagres que você me viu fazer. Também isso. Mesmo ao vivo, mesmo em pessoa, mesmo vendo prodígio, vendo milagres, eles não creram em milagres. Não só foi naqueles tempos, 2000 anos atrás, não. Imagina os dias de hoje. Aqueles homens que andaram com ele, viram, presenciaram, estavam daquele jeito. Imagina o dia de hoje os que não viram. Mas bem-aventurado aquele que crê sem ver, meus amados, porque verá a glória de Deus, verá a glória do Pai na vida. É isso que Deus quer ver em nós. Você crê, você aprender a confiar nele sem ver. É assim. Você crê, aprender a confiar. Meu amigo, meu irmão, minha irmã. Então é isso, meus amados. Como agradar a Deus? É dessa forma? Você fazer como Filipe fez? Senhor, então mostra-nos o Pai. É assim, mesmo vendo os milagres, os feitos dele. Você não acredita? Não crê? É tão difícil assim? Meu irmão, minha irmã. Lá em Efésios 3, 14, vamos lá. 21h30 para você que está nos vendo aí, vamos assistir, entendeu? Efésios 3, 14. Amém. Efésios 3, 14. Paulo falando em Éfeso, ele diz: quando penso na sabedoria e na extensão do seu plano, eu caio de joelhos e rogo ao Pai. Paulo, ele era também feito Filipe. Quando ele não tinha uma experiência com o Espírito de Deus, ele fazia igual a Filipe, também mostra-nos o Pai. E por causa daquilo ali, ele fazia as coisas que fez, perseguia o povo de Deus, perseguia os irmãos nas sinagogas, onde tinha uma reunião de irmãos, de cristãos. Ele ia até lá, armava um barraco mesmo, fazia barraco, fechava, chutava o pau da barraca, tirava tudo de lá e prendia. Eu não quero um cristão, não quero um seguidor desse Cristo aqui, desse Jesus de Nazaré. E chutava o pau da barraca, não queria nem saber. Fazia o barraco mesmo. Terrível. Por quê? Porque ele agia também igual a Filipe. Ele não viu o Pai, não conhecia o Pai, não tinha uma experiência com Deus, mas Deus se revelou a ele. Um belo dia, ele se revelou a ele. Ele disse: eu vou mostrar a Paulo quanto importa ele sofrer por causa do meu nome. Ele é para mim um vaso que vai levar minha mensagem dos reis da casa de Israel aos judeus. Vou mostrar a ele quanto importa ele sofrer por causa do meu nome. E mostrou. É tanto que Paulo, quando ele viu Cristo feito nele, ele disse: já não vivo eu, mas Cristo ele vive em mim. Glória a Deus. A ponto de recusar toda a riqueza, todo o conhecimento, toda a sabedoria humana que ele adquiriu na face da terra. Ele rejeitou tudo aquilo ali pelo amor de Deus, para ganhar o amor de Deus, para ganhar a sabedoria do alto, para ganhar a sabedoria de Deus e compreender que o que ele tinha aqui nessa terra não era tudo, tinha algo maior
ao superior, a grandeza de Deus, a glória de Deus preparada para ele um dia. Amém. E aquilo Glória entrou nele, a ponto de estar preso, mesmo preso, ele disse que se gloriava no sofrimento de Cristo, na cruz de Cristo, e completava o sofrimento de Cristo. Ainda faltava alguma coisa? Depois de tudo que Cristo veio, cumpriu toda a lei, não revogou, mas Paulo lá na frente ele disse que ainda estava completando o sofrimento de Cristo nele. Sim, meus amigos, meus amados, quando Deus se revela a nós, ao escolhido dele, é dessa forma, sinceridade. Ele quer ver sinceridade em você, ele quer ver o fruto do Espírito dele, ele quer ver você fluir rios de água viva em você. Glória a Deus. Então, e Paulo ele fez uma oração por aquele povo. Em Efésios, ele fez uma oração. E ele disse que quando pensava e via todas aquelas coisas, ele viu a grandeza de Deus, a maneira dele se expressar era cair de joelho e orar e agradecer. De joelho, externando a gratidão dele a Deus, enfim, sem palavras como agradecer, como dizer a Deus, como externar o sentimento, a sinceridade dele diante de Deus, mas caía de joelho fazendo aquilo e orando por aqueles irmãos, para que também compreendesse. Ele dizia que chegou até a sentir dores de parto para fazer com que Cristo fosse feito naquele povo, e aquele povo entendesse, compreendesse o que ele estava sentindo a partir do momento que teve aquela experiência com Deus, aquela experiência com Cristo. Ele queria que aqueles irmãos também sentissem. Então ele orou por eles até de joelho. Ele disse isso: quando penso na sabedoria e na extensão do seu plano, eu caio de joelhos e rogo ao Pai, de toda a grande família de Deus, alguns deles lá em cima no céu e outros aqui embaixo na terra, que seus recursos gloriosos e ilimitados, Ele conceda a vocês um poderoso fortalecimento interior dado pelo seu Espírito Santo. Lá dentro de você, meu amado, não é na sua carne, não é no que você tem, não é algo exterior que o homem possa ver, possa tocar, possa pegar, mas lá dentro do interior do homem, do Espírito Santo. Então, há um Espírito em você. O Espírito Santo fala com o Espírito que está em você, no seu interior. E Paulo ele orava, ele fez a oração de joelho para que você fosse fortalecido lá dentro de você. O Espírito que há em você, que você sinta a mesma coisa que ele estava sentindo ali naquele momento. Verdade. Eu oro para que Cristo se sinta mais e mais à vontade em seus corações, morando em vocês, à medida que confiarem nele, no Espírito de Deus. Porque no Cristo, carne e osso não, em Jesus de Nazaré, carne e osso não, o Espírito que você não vê, que você não pode pegar, mas ele está em você. Ele está em você. Verdade, glória a Deus. Fluindo em você o amor, o gozo, a bondade, a alegria do Espírito de Deus. Mesmo com tanta luta, com tanta dificuldade, mas a alegria em você ainda. A alegria de viver. A alegria de viver, de poder lutar dia a dia, de igual para igual, e ver a vitória, você vencer. E a cada minuto, a cada resultado, você se alegrar como Paulo se alegrou, a ponto de cair de joelho e agradecer. E externar o sentimento, a gratidão por sentir e ver a glória de Deus na vida. Ele continuou aqui, irmãos. Que vocês aprofundem suas raízes no solo do amor maravilhoso de Deus. Digam glória a Deus, meus amados. Glória a Deus. No amor de Deus, no solo do amor maravilhoso de Deus. O amor ele é o dom maior que vem do Pai. Não existe lei, não existe mandamento, não existe ordenança
Se há o amor de Deus em você, há o amor ao próximo, ao teu irmão. E não tem mandamento maior do que isso. Manifeste o amor de Deus, a maravilha do amor de Deus dentro de você. Mas o amor, ele vence todas as coisas, meus amados. Verdade. Você sabe o que é lá, você está em paz. Se você tem o amor de Deus em você, você tem paz em você. Você tem paz na sua vida. Você já experimentou ter um pouco de ódio, de raiva na sua vida? Isso é um sentimento bom para você? Quando alguém te faz raiva, quando alguém te afronta, quando você tem em você despertado uma mágoa, um ódio, um sentimento carnal, você acha bom uma coisa dessa? E um sentimento horrível, meus amados. Não queira não que isso tome conta de você não. Mas como somos filhos do Espírito de participação comum de carne e sangue, somos espíritos revestidos de carne, é impossível não ter esse sentimento na gente, mas que isso não entardeça com a gente, não anoiteça, não amanheça ódio, a mágoa. Verdade. Porque esse sentimento é animado, ele acaba, ele destrói. Existe realmente, como Deus disse, fui eu que criei o bem, criei o mal. Proponho a você o bem, o mal, mas sugiro a você que você escolha a vida. É assim, ó. Não, mas Deus é mau, Deus é ruim. Ele criou o mal, sim, ele criou, mas ele não é ruim, ele não tem o mal dentro dele. Isso ele jogou para você, é você quem vai dizer. Agora, se você escolhe o mal, se você escolhe a morte, você não chama Deus de mal, porque ele é mau. É você quem está escolhendo, ele está propondo para você, ele está sendo bondoso, amoroso, justo, ele está lhe dando o direito de escolha, Deus amado. É tão difícil de compreender essas coisas. Aí muitos dizem, mas é um Deus ruim, um Deus mau. Não, ele está lhe dando liberdade, o direito de ir, de vir, de escolher. É você quem escolhe, meu amado. Se aconteceu algo ruim na sua vida, foi você que foi atrás, foi você que foi procurar. Às vezes, as coisas ruins, elas vêm sem a gente procurar, mas ali há um propósito, meus amados. Não pense que é por acaso, não, nada é por acaso na vida da gente. E se você não procurou e aquela coisa veio para cima de você, não se preocupe que Deus é justo. Há um escape, há uma saída. Ele diz que nenhuma tentação nos sobreveio a não ser da natureza humana. Então você não foi procurar, ela veio da natureza humana. Mas se ela veio, o que é que Deus diz? Ela não é maior do que você pode suportar. Ela não vai acabar com você. Não, de forma nenhuma. Se você não der lugar, ela não vai acabar com você. Se você não aceitar a tentação, ela não vai acabar com você. Se você não for atrás, se você não for procurar, porque quem procura acha. Mas se você não for procurar e ela veio, não se preocupe que ela não vai ser maior do que você. Há um propósito nisso. Há algo que Deus quer te mostrar, te revelar nisso. E Ele tem um escape, uma saída para você. Agora, se você quiser, também se você não quiser e aceitar a tentação e for junto, meu filho, aí é com você. É você que está escolhendo, mas não é ele que está sendo mal com você. Ele está sendo justo, bondoso, amoroso. Por quê? A vontade dele é boa, perfeita e agradável. É assim, digo glória a Deus. Glória a Deus. Então, meus amados, meus amigos, meus irmãos, é dessa forma. 21 horas 42 minutos para concluir essa mensagem. Como agradar a Deus? Você abre aí sua Bíblia, eu vou te levar lá em 1 Coríntios 6, 16. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Amém. Paulo falando ao povo de Coríntios, em 1 Coríntios 6, versículo 16. Ele diz: e vocês não sabem que se um homem se unir a uma prostituta e ela se torna parte dele e ele se torna parte dela, porque Deus afirma na Escritura que aos seus olhos os dois se tornam uma só pessoa, né?
Quando há a intimidade, né? Olha só como é sério isso. Quando há uma relação íntima, ali se une, torna-se uma só pessoa. É muito sério isso. Muito sério, meus amigos, meus irmãos, meus amados. E a gente tem visto o resultado nisso e muitas, mas é uma verdade pura verdade. É assim, dê ouvido para essas coisas, dê ouvido, fiquem atentos. Deus, ele não é mau, ele não tenta e nem tampouco ele aceita ser tentado, mas como ele diz, ele cumpre a palavra dele. O que ele disse a você, ele cumpre, ele não te engana. Ele propõe a você a verdade, ele mostra a você a verdade, como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Desde lá no início, quando começou a humanidade como só homem, ele criou o homem e criou o paraíso e deu ao homem, mostrou, ensinou a ele tudo o que tinha naquele lugar e o que ele podia tocar e o que não podia tocar. Deus não enganou o homem. Ele propôs a ele o que? O bem e o mal. Ele propôs a verdade, ensinou, mas o homem foi quem escolheu o outro lado ruim. Ele desobedeceu, ele escolheu desobedecer e fazer junto que Deus não queria, não mandou ele fazer. Assim é o ser humano hoje. Dê ouvido a isso, que isso é sério. Se unir, aquilo é coisa séria. Pode ficar certo, pode honrar aquilo ali, que vai se tornar um só. Quando se une, torna-se um só. E o bom, a sugestão, que seja algo abençoado. Que seja algo abençoado, que venha de Deus, que venha do amor de Deus. Não precisa documento, não precisa papel, mas basta uma palavra. Basta sinceridade. E aquilo ali fica valendo para Deus. E é bom que isso seja bênção, algo bom na sua vida, porque se você aceitar algo ruim na sua vida, daquela forma, saiba que você vai se tornar um sozinho com aquele mal, e aquilo é maldição para a vida que você vai carregar. Isso é sério, era o que ele estava dizendo. Então, lá no versículo 17, entretanto, se vocês se entregarem ao Senhor, vocês e Cristo se unem como uma só pessoa. Está vendo, meus amados? Se você se misturar com o mal, você vai se tornar um só com ele. Ser mal também. Você vai ser ruim com ele. Vai carregar a maldição juntamente com ele para a sua vida. Mas se você escolhe a vida, você escolhe a Deus, você escolhe andar com Cristo. Escolher andar com Cristo não é aceitar Ele não, porque não somos nós que aceitamos, é Ele que nos aceita, é Ele que nos escolhe. É aceitar no sentido de escolher a vida, escolher as coisas boas de Deus, é escolher as coisas boas do alto, é escolher o dom perfeito do alto. E se você tem essa boa escolha que Deus propôs para você e você escolheu a vida, então você vai se tornar um só com Ele também. Você vai estar se unindo a Ele. Você se torna um só com o Espírito de Deus. Aí você anda em comunhão com Ele. E para ter comunhão não vai ser oferecer sacrifício, uma Páscoa, uma ceia, um pãozinho com suco, dizendo que está tendo comunhão com Ele. Não é não. Não pense que aqui não é não. Nada feito. Para Deus isso aí é idolatria. O que Ele está olhando é o seu coração. É a sua atitude com Ele. É a sua sinceridade com Ele. Lá no seu coração. É a verdadeira circuncisão. É lá no seu coração. Verdade. Não é à toa que Ele derramou o Espírito dele em nós. Selou. É a verdadeira circuncisão. O selo do Espírito de Deus dentro de nós. Então nos tornamos um só. Jesus não disse a Filipe: se você me conhecesse, você ia conhecer meu Pai. Porque a partir do momento que se une, torna-se um só. É tanto que muito tem uma questão ali, uma polêmica. Jesus não é Deus. Cristo não é Deus. Cristo não é Deus. Mas, meu amado, você não compreendeu o que ele estava dizendo. Da mesma forma que Paulo estava explicando. Quando você se une a uma pessoa, se casa, você não se torna uma só carne.
uma só pessoa, o bom que seja mesmo, porque se você se unir com o mal, você vai se tornar um só também com o mal. Era o que Jesus estava dizendo. Ele e Deus tornavam-se um só, porque ele estava fazendo a vontade com ele, estava no mesmo Espírito, estava na mesma fé. A mesma coisa nós, meus amados. Se estamos na mesma fé com Deus, com Cristo, nós nos tornamos um só também, um só Espírito. É assim, dessa forma. E então, entretanto, se você se entregar ao Senhor, vocês em Cristo se unem como uma só pessoa, meus amados, meus amigos. Lá no versículo 18, é isso porque eu digo: fujam do pecado sexual. Nenhum outro pecado atinge o corpo como este. Quando vocês cometem este pecado, é contra o seu próprio corpo. É da mesma forma, né? Ele estava considerando o pecado de um homem se envolver com a prostituta. Ele estava só dando um exemplo, nada contra esse corpo, meus amados. Não vamos aqui misturar as coisas, generalizar. Ele estava dando um exemplo. E se você se misturar com algo errado, você se torna um só com ele. Você vai fazer as coisas, você vai andar com ele, não deu ditado. Me diga com quem anda, se te direi quem é. Você vai se tornar um, não, mas eu não fiz, não, mas você andava com ele. Você andava com ele dia e noite, para lá e para cá. Se ele tem aquelas atitudes ruins, aquelas atitudes más, o que é que você quer andando com ele? Se pelo menos você o convencesse a sair de lá das coisas erradas, deixar de fazer mal aos outros, deixar de cometer um homicídio, um latrocínio, um furto, você deve tirar ele de lá, você andava com ele para cima e para baixo, conviver com a situação, você se tornou um só. Do mesmo jeito, meu amado. É um exemplo que Paulo estava dando. Portanto, meus amados, é da mesma forma. E ali é um pecado terrível, porque ele é íntimo. Quando é íntimo, ele se torna um só. Ele se une. Se você tiver que se unir, que seja com algo bom, com uma coisa boa, que seja coisas que venham do alto, do Espírito de Deus, e você se tornar um só. Assim como Cristo disse: eu sou a árvore, vós sois os galhos. Eu estou em vocês, vocês estão em mim, unidos na mesma fé, seguindo as mesmas coisas, as mesmas vontades que vêm do Pai, que vêm do Espírito de Deus. Glória a Deus. No versículo 19, será que vocês não aprenderam ainda que seu corpo é a morada do Espírito Santo que Deus nos deu? E que ele vive dentro de vocês? Seu próprio corpo não lhes pertence. De fato não, né, meus amados? Porque é passageiro, não só o corpo, mas como tudo aqui não nos pertence. Tudo é passageiro. O corpo ele vai voltar ao pó, e com ele todas as práticas ruins, todas as práticas malignas morrem ali junto com aquele corpo, né? Mas o Espírito ele foi aperfeiçoado, porque foi para isso que Cristo veio, foi para isso que ele se ofereceu como sacrifício, para que você tenha um Espírito aperfeiçoado. E nisso, desfazendo aqui o corpo, o seu Espírito ele volta para Deus. Portanto, o que ele diz? O que ele diz? Será que vocês não aprenderam ainda que seu corpo é morada do Espírito Santo que Deus nos deu e que ele vive dentro de vocês? Seu próprio corpo não nos pertence, porque Deus comprou vocês por preço elevado, portanto usa todas as partes do seu corpo para render glória a Deus, porque o corpo lhe pertence. Pertence a quem? A Deus. Tudo pertence a Ele. Vivemos aqui em comodidade. Portanto, como se fosse um administrador, que algo é confiado a você, entregue a você, que você é responsável por ele e tem que zelar por aquilo ali, fazer o que é correto aos olhos de Deus, porque Ele olha isso, Ele vê isso, Ele vê as atitudes de cada um, porque quando dá oportunidade, está falando, está mostrando, está insistindo, Ele vê que não quer nada, meus amados,
Não é o homem que vai agir, não. A justiça dele nem tarde nem falha. Verdade. Como muitos pensam que Deus tarda, ele não tarda, não. Ele nem tarda nem falha. A justiça pertence a ele, somente a ele, não pertence a nós, não pertence ao homem. Assim como o corpo, ele não pertence a nós. Nada aqui pertence a nós. Mas temos em nós o Espírito Santo dele, que está em nós, e esse é eterno, e ele já aperfeiçoou o que está em nós também, e promete para nós, a todo aquele que nele crê, não perecer, mas que viva eternamente, que escolhamos a vida para que vivamos eternamente, mas nele, no Espírito Santo de Deus. Portanto, meus amados, sois santuário do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Digo glória a Deus. Glória a Deus. Aplausos a Ele. De pé, vamos agradecer. Soberano Deus, nosso Pai da vida, Deus do céu, a terra, o mar, a fonte das águas, todas as coisas deles. Queremos te agradecer. Obrigado, Senhor da glória, Rei da glória. Obrigado, Espírito Santo de Deus, que intercede por cada um de nós, com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém. O apóstolo Paulo, quando ele viu a grandeza de Deus, ele sentiu a grandeza de Deus, ele caiu de joelhos para externar o sentimento, a gratidão, a sinceridade que estava sentindo quando ele teve aquela experiência. Senhor Deus, manifesta essa experiência em nós a cada dia, manifesta o teu poder, o teu Espírito em nós, Senhor, para que não saiamos por aí tateando por acaso, quem sabe possa encontrar a Deus. O Senhor está dizendo que está muito perto de nós. Melhor, o Senhor vive em nós. O Senhor diz que somos santuário do Espírito Santo de Deus, e esse corpo aqui, ele não nos pertence, pertence ao Senhor, e devemos cuidar dele, nos unir ao Senhor, nos tornar um só com o Espírito de Deus. O Espírito testifica com o Espírito que está no nosso interior, que nós somos filhos dele. O mesmo Espírito que vivificou a Deus, o mesmo Espírito que há de nos vivificar no dia que o Senhor assim determinou, ou determinar, como ele determinou o tempo, quando as fronteiras para aquelas nações, desde o início da humanidade. Senhor Deus, manifesta em nós o desejo de agradar ao Senhor todos os dias, nos unirmos com o Espírito Santo de Deus para as boas práticas, para as boas obras do Espírito Santo de Deus, não da carne, porque Cristo disse que a obra é crer naquele que o Pai enviou. Quem vê a Ele, vê ao Pai. E os dois se tornam um só. Queremos, Senhor, tornar também um só com o teu Espírito. Manifesta em nós a tua bondade, o teu poder, a tua misericórdia em perdoar em nós a cada dia. Manifesta em nós, Senhor, o gozo do Espírito, a alegria do Espírito Santo de Deus, mesmo com toda dificuldade, mesmo com toda tribulação, mesmo com toda aflição. Manifeste em nós o teu amor, o teu poder, porque contra essas coisas não há ordenança, não há mandamento, não há lei alguma que prevaleça em nós o dom maior de Deus. Senhor, recebemos o nosso Espírito, Senhor, e naquele que necessita de cura, de libertação, da sabedoria de Deus, algo que almeja no seu coração, que seja, Senhor, para a vida, que tenha um cheiro de vida, não cheiro de morte, mas que assim seja a sua vontade, que haja aquele cheiro suave, aquele cheiro de vida, Senhor, que o Senhor olhe o coração, que veja no coração do homem, dessa mulher, esse desejo, porque teus planos, teus pensamentos para cada um são maiores. O Senhor sonda, o Senhor prova a cada um, o Senhor conhece a cada um, antes mesmo que tudo fosse criado, que se manifeste isso na vida de cada um. Queremos te agradecer, ó Pai, recebemos, Senhor, tomamos posse do dom perfeito do alto, tomamos posse, Senhor, daquilo que o Espírito tem para nós, que Ele nos guie a cada dia, nos ensina, nos mostre, que também tenhamos o escape, a saída diante das situações que surgem, que aparecem, que porventura se levantam. Que o Senhor
nos guarde de toda arma forjada, nos guarde do mal e nos dê a paz, ao povo de Deus que aqui está também nos vendo e nos assistindo. E o povo de Deus, digam assim seja. Amém, meus amados. Aplausos aí.